Graça e paz, hoje da série Teologia do Meu Quarto, nós vamos ter continuação do estudo do Apocalipse, finalmente, e terminar a sessão de selos. O último a gente falou de um selo, eu creio, da introdução do que significa esses selos, de onde eles vêm, partem da parte do trono, que Jesus está dando esses comandos, esses selos. A gente falou sobre a questão dele julgar o mundo e purificar sua igreja. E hoje a gente vai continuar. A gente falou sobre o selo primeiro, né? Que é o cavalo branco, que é praticamente ele inaugura uma série de perseguições ou purificações, né? Uma verdadeira guerra e contra os santos, na intenção de desviar eles. E dos versos 3 a 8 é praticamente a descrição dessa guerra. A gente tem, então, já no segundo selo, um cavalo vermelho, que ele veio para a terra para que matasse um ao outro e tirar a paz, né? Então, de novo, a imagem de guerra. Nós temos depois o cavalo preto, que é o terceiro selo, e ele fala: vem, eis que vem o cavalo preto, né? Ele tem uma balança na mão. E ele fala sobre a questão da medida do trigo e tudo. Primeiro, quando ele fala ali sobre a questão dessas medidas, é uma fome que ia gerar na Terra, mas não uma fome generalizada, até porque ali as descrições que ele usa, os pesos, né, as medidas de cevada, elas serviriam para uma família, para ela ter cevada por 3 dias e farinha por um dia. Então não é uma fome completa, mas é uma pequena demonstração ou amostra de fome e de, nesse sentido, perseguição. Eu creio que eu falei da última vez que quando há desastres na situação econômica no mundo, os primeiros afetados são os cristãos. Para nós que estamos em país que não é perseguido, isso não é muito relevante. Mas se você está na China, se você está na Coreia nem tanto, né? Mas em alguns países, principalmente no Oriente Médio, quando a racionalização da comida e eles precisam distribuir aquilo que foi coletado por ONGs, etc., eles perguntam: você é crente? E se você falar que sim, eles não te dão comida. Então, essa é com certeza uma imagem que tá aqui de purificação da igreja, né? E a gente talvez não conhece essa realidade. O quarto selo ele fala sobre. Deixa eu ver aqui. Preciso ver também. O cavalo amarelo, né? Que ele é chamado de morte. E ele tem o poder sobre a quarta parte do mundo. Que na verdade é praticamente o que está em Levíticos e Deuteronômio. Que se você for ler ali, eles foram ameaçados com mais de 4 pragas. Então, a desobediência acarretaria nessa tipo de perseguição. O que ele quer dizer com o número 4? Ele quer dizer que não esgotaria o número de pragas e o número de males que acometeria a terra. Por isso que cada vez que sai uma doença, seja Covid, seja peste negra, ou o que for, ou gripe espanhola, as pessoas tentam ver isso como o final do mundo, mas biblicamente falando, isso é algo que é esperado. Então, essas pragas aqui não é que vai ter 4 pragas, aí Jesus volta, mas no sentido de que haveria sempre aconteceria até a volta de Cristo. É, os próximos versos falam daí sobre a perseguição contra os santos de Cristo, né, os santos de Deus. E é interessante porque Deus permite que aconteça essa perseguição, mas tudo sobre o controle dele. Na verdade, o que eu gosto de falar é que Satanás tem uma coleira. E ele não pode fazer além daquilo que Deus permite. Então, de novo, é para purificar a igreja que essas coisas acontecem, mas não no sentido masoquista ou destruidor, mas de tirar aqueles que realmente não são parte do corpo. É, Aí ele começa a falar sobre essas bestas, né, que vai vir com morte, inferno e as feras da terra. Essas feras da terra, elas também têm a mesma imagem em Daniel 7, em que tem 4 bestas que elas são colocadas para reinar ou para ir contra os santos do Senhor. João vê em Cristo aquele que é soberano para sobre as forças malignas e ele é
ele tem autoridade para limitar também a atuação deles. Por isso que ele pega essa mesma imagem que a gente encontra em Daniel 7. E resumo, os sofrimentos mostram que os cristãos eles devem espelhar Cristo no sofrimento e para eles serem glorificados no final. Por isso que é essa imagem de que Jesus está no controle. Primeiro porque Jesus também ele sofre. E é o que daí vai pro próximo selo, né? O quinto, que ele fala sobre aqueles que estão debaixo do trono de Deus, uma ideia de proteção, que eles estão debaixo desse trono, que eles clamam por vingança pelo martírio. E não necessariamente é difícil falar somente sobre martírio no sentido de morte com onde eles acabam, os santos ou os perseguidos acabam mortos. Até porque João tem uma visão aqui de milhares de pessoas e até aquela época não havia tido uma perseguição de forma em massa. É bem provável que aqui seja de uma forma bem figurada a linguagem de que aqueles que são perseguidos pela fé deles. Não é necessariamente de que eles seriam mortos, é que nem eu falei ali a questão da comida. Muitos são negados à comida quando eles viram cristão. E na época de João, era praticamente você deixar de ter o seu comércio ou a sua fonte de renda por não idolatrar o César, desculpa. E é bem provável que ele tenha isso em mente. Eles clamam contra os da terra, ali é uma expressão bastante usada, a gente vai ver no capítulo 8, 11, 13, etc., sobre os moradores da terra. E é uma imagem que faz referência aos idólatras e pecadores. Então, eles usam bastante e a gente vai continuar vendo essa expressão nos próximos capítulos. Eles vestem roupas brancas que não só indicam pureza e justiça e etc., eles indicam de que eles não têm culpa. O mundo julgou eles e os culpou pela fé deles a Cristo, e a fé deles é testada e eles vencem e eles recebem essas roupas brancas. Deixa eu ver. Vamos continuar aqui. Eles são chamados aí a dizer que eles a esperar. É difícil porque essa espera não tem uma data prevista, a não ser a medida da morte ou sangue dos irmãos deles, que também passariam pela mesma coisa. Então a ideia de que tem um número X, tem até um ponto onde Deus vai aguentar, e isso a gente vê desde o Antigo Testamento, e aí viria o julgamento. Só pensar no caso de Noé. Ficaram, se eu não me engano, 300 a 400 anos antes de Deus mandar o dilúvio. Mas o que é bem importante é de que Deus vingaria o sangue deles pela testemunha que eles tiveram. Aí vamos para o sexto selo, que são entre os versos 12 ao 17. Vou ver se eu tenho tempo para falar de todos eles. Os primeiros versos já representam a resposta à oração, porque Deus começa a julgar o mundo. Então é bem interessante que ele fala assim, espera um pouco, mas deixa eu já te mostrar o que vai acontecer. E tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 8, no verso 12, ele demonstra o início desse julgamento. Porque esse julgamento, ele vai acontecer somente após o número X dos martírios. E lembra que a gente falou desde o começo, em Apocalipse, ele não é uma questão sequencial, linear dos acontecimentos, e sim a sequência da revelação ou das visões que João está tendo. Então aqui ele está mostrando, e principalmente no capítulo 8, ele usa a linguagem de terça parte, de que ainda não é completa e não é finalizada. Quando chegar o julgamento final, tudo vai ser julgado, tudo vai acabar. E aqui está demonstrando praticamente o que está acontecendo. Capítulo 16 e 20 desenvolve um pouco mais disso. Então ele usa expressões que para nós são bem difíceis de entender. O terremoto, sol negro, saco de cabelos, pelos, né, que é feito, lua como sangue, estrelas caindo. Muita gente tenta tomar isso e fazer uma teologia disso. Na verdade, é muito simples. São expressões apocalípticas que a gente pode encontrar, eu vou citar aqui. Isaías 24, Isaías 34, Ezequiel 32, Joel 2, Joel 3, Abacuque 3. 6 ao 11. Existem partes ali que é a mesma expressão, é a mesma descrição. O significado disso é de que Deus está julgando o mundo. Os moradores são
forçados aqui também a sair do mundo. Isaías 2, Isaías do capítulo 18 ao 20. Deus está julgando o mundo idólatra, essa é a ideia. Tanto rico quanto pobre, pequeno, é uma totalidade de julgamento. E é o mesmo julgamento do mundo por perseguir Israel, que está lá no capítulo 31 ao 35 em Isaías. E é também aqui, e daí em Apocalipse, a descrição da destruição dos idólatras, que a gente vai encontrar no capítulo 19 e no capítulo 13. Mas o que vem essa imagem? Por que acontece tudo isso? Primeiro porque os idólatras fizeram do mundo, a terra, a salvação deles. Então, por isso que eles são chamados sempre de moradores da terra, enquanto que os cristãos são chamados de peregrinos na terra. E por isso que Deus começa e destrói tudo isso. Porque a segurança e a fonte a fonte de segurança deles é a terra. Então Deus falou assim: sabe uma coisa? Eu vou tirar isso daqui tudo. Então Deus vai destruir não só a terra, que é a fonte de idolatria e segurança deles, descrito já em Romanos 1 e 2, que eles adoram as coisas criadas, Deus vai destruir eles também. E é mais ou menos essa imagem que ele tem na cabeça. E eles pedem para que os montes e essas coisas caiam sobre eles, eles se escondem de Deus. Tá lá em Oséias 10:8, é a mesma imagem. É porque esse grande dia que eles não podem escapar, que nem tá lá em Joel 2, é o dia em que Deus está destruindo todas as coisas. E é interessante que ele usa esse número, a gente já falou sobre a marca da besta, o 666, e ele usa em pares, ele usa em números de 6. Então ali ele descreve terra, sol, lua, estrelas, céus, e aí montanha e ilha. E ele também julga o número de pessoas que estão ali, também em número 6. Reis, os grandes, os comandantes de 1000, poderosos, escravo e homem livre. Esse escravo e homem livre, ele junto, assim como montanha e ilha junto, porque indica a mesmo tipo de coisa. E Deus fala que ele vai destruir essas coisas. Então por isso que o número da besta é 6, porque é o número da humanidade caída. E eles são os adoradores da besta. Eles fazem da terra a idolatria deles, a confiança deles. E o Jesus que veio como redentor do mundo e salvador da terra, ele salva os seus, e a gente vê isso no capítulo 21, 24, verso 24, só porque ele julga o mundo incrédulo e idólatra, que está lá no capítulo 21 e 8. Então esse grande julgamento é o que está descrevendo aqui. E essas imagens de idolatria, junto com pessoas que estão adorando a besta, se juntam à besta contra o povo de Deus, eles vão ser julgados. E Deus não faz acepção de pessoas, ele vai julgar tanto pobre, rico, grande, pequeno, todos aqueles que se unem contra ele e não reconhecem o seu domínio. Esses selos aqui, eu espero que tenha ficado claro. Eu fechei agora minha Bíblia. Corre aqui para abrir. Eu espero que tenha ficado claro para você essas imagens. Eu tentei ser um pouco mais breve para que você pudesse entender que essas imagens são apocalípticas na descrição. Não há nada assustador no sentido de há uma imagem escondida atrás delas. São apenas descrições de que Deus vai destruir o mundinho, a zoninha de conforto dos idólatras. Espero que Deus te abençoe com essa porção da palavra dele, que tenha ficado claro. Eu tô demorando um pouco mais por causa disso daqui. Então, às vezes, fica difícil de fazer os meus vídeos. Que Deus te abençoe.